Bom, como é que a gente acessa o sistema de jurisprudência sistematizada? Então, temos ali naquela área intermediária do portal os serviços do tribunal, né? E dentro daquela área a gente vai selecionar a jurisprudência. Selecionada a jurisprudência, a gente cai nessa tela intermediária que tem ali a jurisprudência sistematizada, como está destacado, e vamos para a pesquisa por assunto inicialmente, né? Que é a forma de pesquisa principal aqui. O que é essa pesquisa por assunto? É uma pesquisa textual, uma pesquisa livre, dentro da base da sistematizada, né? Como a solução de TI utilizada aqui para desenvolver a ferramenta foi a Apex, a gente não tem ainda todas as possibilidades daquela consulta textual do portal padrão ali. Estamos iniciando agora um trabalho de tentativa de migração dessa base para lá, para que a gente possa ter todos os benefícios daquelas ferramentas de pesquisa, favoritos, enfim, tudo isso nessa base sistematizada. Por hora, o que a gente tem é um campo ali onde a gente vai pesquisar de forma livre. Só destacar aqui, e aí a gente faz uma distinção interessante em relação a esses dois produtos que o Luiz, né, tinha indagado e perguntado. Naquele outro produto da pesquisa livre, a gente vai examinar tudo que está lá no tribunal, todos os acordos, a gente vai consultar tudo, né? Aqui não, aqui nós temos uma consulta já num processo fruto de uma seleção, né? O que, para quê? Selecionar o quê? Selecionar entendimento do tribunal sobre pontos que são relevantes. Por isso essa ideia da árvore, a árvore lá que os colegas de Minas também estão investindo, estão trabalhando. O que é relevante para o Tribunal de Contas, né? Licitações, contratos, né? A parte de TI, parte de obras, né? Então a gente vai aqui trabalhar com essa área. Então nós temos uma área, né? 22 áreas aqui, temos tema, subtema, título e resenha. O que é isso aqui, gente? Isso aqui é uma exposição da árvore, ó. Área, tema, subtema. Então a gente tem aqui licitação, ato convocatório, contratação direta, dispensa, emergência. E a gente vai tentando dizer o que o Tribunal de Contas da União pensa sobre determinado assunto, né? E dá essa informação para o auditor, né? O auditor do tribunal, que às vezes tem dúvida, tem um processo e quer verificar qual é o entendimento do TCU naquele processo. Opa, está falhando. Esse é o que corta. Fica quietinho. Alô. Ok. Né? E colegas auditores dos demais tribunais de contas, que vão se servir dessa compreensão do TCU para aplicar no caso concreto, e advogados, gestores e etc. Né? Então nós temos aí o título e a resenha. A resenha, na verdade, é a exposição do entendimento, o que o Tribunal de Contas pensa sobre determinado assunto. Vejam os senhores aqui que se você clicar nesses campos aqui, ele vai filtrar por área. Então você vai escolher lá, olha, eu quero saber sobre responsabilidade. Qual é o entendimento do tribunal sobre responsabilidade? Você clica e você faz uma pesquisa só em responsabilidade. O parecerista jurídico que deu lá um ok, olha, pode contratar mesmo sem licitação, né? Mas sem base nenhuma. Vem cá, o Tribunal de Contas da União pode aplicar uma multa a esse cara que deu um ok a uma contratação direta absurda e o parecer dele não tem fundamento nenhum? Dúvida interessante, né? E aí nós vamos encontrar, né, nessa matéria relevante uma posição aqui do tribunal, né? E assim sucessivamente. Só uma parte aqui, Guilherme. A gente pode ver nessa tela aqui que tem linhas da tabela que tem resenha, outras não, tá vendo aqui? Isso significa o quê? Né? É um pouco complicado para quem não está no métier aqui, né, entender. Mas o que lembra que eu falei que
Há casos em que há entendimento, outros a matéria é relevante, mas não tem entendimento firmado ainda. Então, quando tem o entendimento, a coluna resenha tem conteúdo. Quando a matéria é relevante, ela está só com o nível título registrado aqui. Tá? Então, era só para esclarecer aí, podia surgir essa dúvida. Isso é bem interessante porque, na verdade, o título ele vai levar, né, o caminho do título é gerar um entendimento. Né? Só que você não tem ainda um substrato, uma quantidade de acórdão suficiente para produzir um entendimento. É uma linha de jurisprudência. Tá? Diga-se. Essa resenha. Ok. Qual é a vocação dessa resenha, desse entendimento? Né? Possivelmente ela vai virar uma súmula, ou ela já é uma súmula, porque aqui nós também temos as súmulas. Então, nós vamos conduzir, se você quiser fazer uma pesquisa sobre determinado assunto que já é sumulado no tribunal, e você utilizar algumas palavras, você já vai ser guiado por uma súmula aqui. Tá? Ou ela já é uma súmula, ou ela vai tender a virar uma súmula, porque já há um entendimento, né, bem consistente do tribunal em relação a essa matéria. Olha só, se a gente clicar ali, ó, como instrumento de pesquisa, exclusividade, né? Vamos colocar exclusividade, e pesquisar, né? A ideia é saber o seguinte, fornecedor exclusivo, o que o tribunal pensa sobre isso? Ele apresenta para a gente aqui 3 comandos de resposta, um na área processual e 2 na área de contratação direta. E num tema inexigibilidade de licitação, nós temos o título. Qual é o dever do agente público em relação a uma exclusividade? Né? E a pergunta é o seguinte, se alguém me apresentou um título de exclusividade, eu aceito ou eu tenho que verificar se aquele documento corresponde a algo fiel e verdadeiro? E aí a gente tem aqui a produção do entendimento, a revelação do entendimento, dizendo que nas contratações que o objeto só pode ser fornecido por um produtor, etc. e tal, é dever do agente adotar a providência necessária para confirmar a veracidade do tribunal. Então, a veracidade das informações, né, relativas à exclusividade. Então, se é dever do agente, o agente não, né, satisfaz esse dever, ele está vulnerável, ele pode ser responsável perante a Corte de Contas em relação a isso. Bom, se você quiser verificar, vem cá, tudo bem, o cara tem que verificar lá mesmo que se aquele documento é fiel, é verdadeiro ou não. Bom, vou falar um pouquinho sobre os gráficos de avaliação de convergência. Dentro dali de cada resenha, né, existe uma ferramenta que a gente usa hoje mais internamente ali para verificar o acompanhamento das tendências de cada entendimento. Né? Então, criou-se essa ideia, uma ideia bastante interessante, de fazer gráficos de avaliação de convergência ou não, né, do entendimento. Então, esses gráficos têm 2 grandes vantagens. Possibilitam acompanhamento de tendências por meio de sinalização de julgados divergentes e viabilizam a identificação visual de mudança de entendimento, uma identificação muito rápida. Então, a gente botou 2 exemplos desses gráficos aí. Vocês vão ver que na barra horizontal tem ali a avaliação de convergência negativa, ou seja, uma divergência ou uma convergência. Né? Então, menos 5 é totalmente divergente e o mais 5 ali é totalmente convergente. Então, vocês veem que na resenha de onde eu extraí esse gráfico, né, nós temos 286 excertos convergentes, 11 com convergência 4, ou seja, eles não são, tem alguma coisinha ali que eles não são 100% na linha, e a gente tem até um ali, ó, com menos 5. Eu tenho uma decisão divergente, né? Então, esse dá uma visão, uma noção visual muito boa do que está acontecendo com aquele entendimento que a gente está estudando. Outro gráfico que a gente também tem disponível é esse aí. Ele já dá uma noção melhor durante o tempo, como vem se comportando esse entendimento do tribunal. Então, vocês veem que na coluna, na barra horizontal do gráfico, né, tem ali o ano e o mês de cada ano. Né? Na verdade, se repete o número aí, mas deveria estar o mês de cada ano. Era menos 5. Depois ele começou
para convergência 5 e se repetiu. Está vendo lá? 5, 5, cria uma série ali. Durante vários meses ele vem convergente. Aí no início de 2008 dá uma caída de convergência, vai para 2. E o tribunal depois volta e fica em 4 ali, né? Depois volta de novo para convergência 5. E a gente vê que o entendimento vai se mantendo ao longo do tempo, com algumas decisões eventualmente não coincidentes com ele. Sim, isso é interessante, só uma observação, isso é interessante porque ajuda a você ter quando nós temos um processo para a composição do enunciado de súmula, né, a gente vai fazer uma pesquisa nesse material aí para verificar como é que está a convergência em relação a esse tema, né? O momento é o do módulo especialista. Lembra que eu falei que tinham 2 módulos, operador e especialista. Quando o especialista faz a avaliação do excerto extraído pelo operador, ele já dá uma classificação de convergência, caso ele vá vincular aquele excerto a um entendimento, ele já faz a classificação de convergência, é 5, é menos 5, é 3, é menos 2, ele faz e aí o sistema vai gravando as informações para apresentar nesse gráfico. Qual foi a sua segunda pergunta? É entendimento? A gente está até discutindo isso com a vinda do Guilherme para a unidade, foi justamente para a gente começar a fazer algumas considerações a respeito dessas praxes que são adotadas lá. Há uma orientação para que, caso eu tenha 5 excertos convergentes, né, 5 de convergência 4 ou 5, a gente já tenha material suficiente para elaborar uma resenha. É aquele entendimento, né? O resenha é aquele entendimento, aquela última coluna que a gente aparece ali, que a gente mostra, né, à direita, tá, Caliane? É em relação ao título, né? Porque o especialista ele cria um título, né? Que é aquele quarto elemento ali do gráfico. E ali, ele antes dele publicar aquele título, ele coloca isso numa matriz. Isso aqui é um processo de trabalho, né? E ali ele vai colecionando os excertos, né? E depois aquilo dali vai virar um entendimento. Tá? Então, aí ele vai trabalhando essa questão da convergência e da divergência. De cada excerto, entendeu? Então, eu recebi um excerto sobre um determinado assunto, acho, da minha área, relevante. Aí, na semana seguinte, recebi mais 2, na outra, recebi mais 5. Aí eu falo, opa, agora aqui, então, já estou sinalizando. Eu colecionei esses excertos dentro de um título lá na minha matriz, né? E falei, então esse título aqui já tem 7 acórdãos de convergência 5, todos no mesmo sentido. Vou redigir uma resenha para isso aqui. E aí faço a resenha, aí eu tenho a parte interna lá, né, até chegar no momento de publicação dessa resenha. E para cada excerto que eu fizer vincular a essa resenha, eu tenho que marcar, é convergente em que nível? Ou é divergente em que nível? E aí o sistema vai, então, guardando essas informações e orientando a unidade para se aquilo está ainda... né, e até para elaborar o texto do entendimento, né? Bom, vamos seguir em frente, senão a gente não conclui. Então, outras opções da jurisprudência sistematizada são a navegação em árvore, né, que está ali. O pessoal de Minas já mostrou ontem, é bastante semelhante, né? Então, você tem lá as áreas, as 22 áreas, e se a gente for clicando em cada área aí, explodiria essa área em temas, depois em subtemas, em títulos, ok? Temos também a pesquisa por dispositivo legal, né? A setinha ficou meio fora de lugar, e acho que eu não mexi na seta. Onde o usuário pode informar ali um dispositivo legal específico e o sistema vai buscar entendimentos que tenham referência a esse dispositivo. Ok? Que façam referência ao dispositivo. E só mais uma observação quanto a essa questão da referência legal, essa informação também é cadastrada pelo especialista, tá? A referência legal. Ele olha o excerto e cadastra no sistema cada legislação que consta lá dos excertos. Temos também as respostas a consultas, né? Onde também é possível... Temos todas as respostas à consulta do tribunal aí, tá? Para pesquisa. E a pesquisa por incidentes de uniformização de jurisprudência, né, que é um tipo de processo lá do TCU.
Muito bem, é possível também pesquisar, todos os incidentes devem constar aí. Provavelmente vocês, não sei se todos os tribunais de contas contam com esse tipo processual, né? Eu vi que alguns mencionaram aí, né? O incidente de uniformização, quando você tem, né, uma divergência, às vezes, de colegiado, né? E o Tribunal de Contas... Antigo recurso de divergência, né? Não sei se alguém ainda está com a terminologia antiga no seu tribunal, mas é o antigo recurso de divergência que na mudança de regimental, na penúltima, o tribunal mudou para essa nomenclatura e tem todo um trâmite particular lá. E quando a gente tem o tribunal resolvendo a divergência, isso vai logo para a área de entendimento, lá naquela última coluna, né? Porque o tribunal já solucionou aquele conflito que existia ali entre colegiados, de pensamento na corte. Então nós temos aí esse produto também. Ok, mudando então agora para a terceira base de dados, né? Vamos falar um pouquinho dessa base mais nova, que é a base de informativos, que hoje conta só com a área de licitações e contratos. Esse trabalho tem sido realizado na assessoria do secretário das sessões, conta, óbvio, com uma interação total com a divisão de jurisprudência, né? Até porque uma área alimenta a outra, ali há uma simbiose, né? E está nessa área. Então, quando a gente entra naquele ícone jurisprudência, aquele quadradinho jurisprudência, a gente cai, tem a sistematizada em cima e o ícone aí de informativo, licitações e contratos. E ali a gente pode acessar a lista de informativos publicados, né? Então, aí tem cada um dos informativos. Ele é semanal, cada um dos informativos produzidos lá pela assessoria do secretário das sessões. O pessoal do STJ, os colegas, apresentaram também o informativo de jurisprudência deles, né? O nosso informativo atual, nosso foco é exclusivo em licitações e contratos, né? E aí é um processo para verificar se a gente, quando vamos ter condições de ampliar isso daí, né? Estamos maturando esse trabalho nosso aí em relação a licitações. É porque esse é um produto de custo alto, né? Porque a gente hoje tem uma pessoa dedicada integralmente a fazer esse trabalho. Então, ele tem um custo bem elevado. Enquanto 12 fazem a sistematizada para todas as áreas, né, a gente tem aqui uma pessoa trabalhando em tempo integral. Você ia acessar o que a gente chama de extrato do julgado, né? Esse texto não é o texto, esse informativo não vai conter o texto do acórdão. Ele vai conter o texto produzido por essa pessoa que está lá fazendo um resumo do que está sendo tratado a respeito de cada item desses aí, ok? É interessante que vocês vejam aqui, né? Nós temos essas linhas. Cada uma dessas linhas aqui está indicando o entendimento do tribunal, né, em relação àquele julgado. Então você vem aqui, é descabido o uso de pregão para trabalho eminentemente intelectivo e complexo. Quando você descer a página, você vai encontrar ali, né, como o tribunal decidiu isso, fundamentos, né, motivos e etc. Volta só uma aí, Guilherme. A gente ressaltou aí essa coisa de novidade aí, tá vendo? Essa área que a gente informa uma novidade, porque recentemente a coisa de... Nós estamos aí no 127, se eu não me engano foi no 120. Não foi nem isso, 124 talvez. A gente passou a publicar, a gente disponibilizou a consulta textual a esse informativo, a consulta livre. E ela está localizada onde? Lá naquele quadro do portal inicial que a gente mostrou antes, né? Tá aí, ó. Tem uma base lá de informativo, licitações e contratos, onde você vai fazer uma pesquisa livre. Então você bota qualquer termo ali e vai funcionar da mesma forma que a gente já viu funcionando para acórdãos e processos, né? Então tá aí, botamos aí simulando um parecer jurídico, pesquisar, né? E o resultado é esse aí. Então ele trouxe 13 documentos, e a gente pode refinar aqui também. Aqui do lado, ele já mostra ali as áreas de cada um dos 13 documentos. Você pode clicar ali, fazer um filtro por área. E aqui, se a gente clicar no título ali, tá vendo? Número 119, por exemplo, vamos seguir aí para frente. Isso que eu falei das áreas ali, né, do lado esquerdo. Ele não entrou ali. Bom, ali ele só vai dar acesso ao teor do documento, gente, que a gente viu no slide anterior, tá? Muito bem. Outros produtos da Secretaria das Sessões. Agora já não estou falando nem da jurisprudência, mas são produtos novos e interessantes aí de serem apresentados.
Temos aí a pauta das sessões, né? Então a gente tem ali um link para as pautas, ok? Aqui a gente mostra o conteúdo. A pauta não é novo, né, gente? É um produto antigo, o tribunal sempre existiu. Então, estamos mostrando aqui como é a pauta tradicional, com informações não muito, uma informação que ela só diz qual é o processo que está sendo julgado ali, mas ela não fala o que é, do que trata esse processo, né? Qual a relevância dessa matéria e tal. Então surgiu essa necessidade, e pessoalmente o Luiz Henrique, o secretário, percebeu uma possibilidade de otimizar a pauta, para que quem estivesse lendo a pauta entendesse o que vai ser tratado em cada processo, e não qual o processo. O número do processo não diz nada, né, para quem não está envolvido ali. Então a gente fez um produto que chama pauta explicativa, tá vendo? Aí está um exemplo da pauta explicativa. Então, ao invés de conter só o número do processo e os dados materiais, faz-se um resumo do que vai ser tratado no julgamento do processo. Não, então, isso que eu falei antes, esse produto não é feito lá na divisão de jurisprudência, é um produto da Secretaria das Sessões, mas que acaba tendo muita relação, porque ele vai falar do que vai ser discutido e do que vai ser tratado na sessão futura, né? A pauta explicativa ela é feita antes da sessão, óbvio que não faz sentido ter uma pauta explicativa depois da sessão, né? Então, esse trabalho é feito pela secretária do plenário, pela subsecretária do plenário, que é a nossa colega lá, Márcia Sartori. Outro produto também recente do tribunal, né, é disponibilizar os vídeos das sessões, né? Ao vivo, hoje a gente não disponibiliza o vídeo, só internamente, mas depois da sessão o vídeo é disponibilizado para os usuários externos. E falando aí, para finalizar, do Tesauro, né? O Tesauro no TCU ele ficou durante um bom tempo aí meio esquecido, e agora o pessoal lá do setor de biblioteca, de documentação, está ressuscitando o trabalho. Tivemos algumas reuniões aí nos últimos 2 meses. Eles estão começando, então fiz um resumo aí, né? Está em processo de atualização pelo Serviço de Linguagem Documentárias de Gestão de Conhecimento, que faz parte lá da biblioteca. Foi criado em 92, somente para a área de jurisprudência, né? Mas depois ficou ele defasado, né? Não tinha gente para fazer, tecnologicamente também ficou abandonado. Agora a gente está tentando reconstruir, né? Foi iniciado esse ano esse trabalho de reconstrução, e a intenção é ampliar o uso, não vai ser mais só para a área de jurisprudência, mas vai ser usado inclusive na construção dos sistemas de informação que nós estamos desenvolvendo por lá, né? Então acho que finalizamos? Finalizamos, era isso. Não sei se vocês têm ainda alguma dúvida, querem esclarecer melhor algum ponto? A ideia é você fazer um acompanhamento, né, apenas para guiar a questão da elaboração do entendimento, para dizer o que o tribunal pensa sobre um determinado assunto. Se você tem aquela curva ali disforme, né, aquele gráfico, não tem como você produzir um entendimento, que o tribunal vai revelar justamente uma falta de coesão em relação a determinado tema. A gente não dá... essa informação é tratada internamente, né? E ela não passa, né? Ela não é uma informação de domínio público, né? É um acompanhamento que a gente tem, e a questão já foi julgada, né? A gente não dá nenhum tratamento específico, além de balizar a elaboração desse entendimento e, eventualmente, as questões de súmula, quando a gente tem um processo para sumular determinada questão. A respeito de legislação comentada. Eu não sei se vocês têm no site busca de legislação comentada, que nem alguém apresentou aqui, acho que do STJ apresentou, e você, Minas falou, foi Minas que falou? Isso, vocês têm a 866 comentado. E no de vocês, se eu não me engano, tem um regimento anotado também com decisões, vamos supor, aplicação de multa, coerção. Aí lá no regimento de vocês, uma determinada ocasião, eu busquei e vi que vocês tinham o dispositivo do regimento e decisões em cima daquele dispositivo. Tem alguma coisa assim ainda? Olha, eu não saberia te dizer ao certo. Eu sei que foi realizado no tribunal, há muitos anos atrás, um trabalho semelhante a esse que você está mencionando com relação à lei de licitações, né? Houve uma produção de até um livro, e foi um trabalho muito bem feito pelo pessoal lá da época da área de controle interno mas eu não tenho conhecimento dessa questão do regimento, não saberia te dizer. Deixa eu ver se a gente...
Nós temos... Você sabe que a gente está com um regimento novo, né? É. Então, por isso que eu te digo que eu acho que não está disponível, porque o regimento está muito recente e eu não tenho conhecimento de ninguém fazendo esse trabalho mais recentemente. É a mesma impressão minha. Outras questões? Alguém mais? Passamos a palavra aí a Giovana, né? Obrigado, gente.